Hoje vamos tentar falar sobre geoprocessamento na construção civil. O foco do tema irá se centrar primariamente no geoprocessamento e em toda a sua conceituação. Vou tentar ser o mais célere possível, mas indo já para esta apresentação, teremos como palavra-chave geoprocessamento, análise espacial, DEM, SIG, /X e construção. Objetivos serão basicamente apresentar conceitos-chave de geoprocessamento e como elas se relacionam com a construção civil. Para o nosso índice, teremos uma introdução, onde tentaremos abordar algumas definições, principalmente primariamente de construção e geoprocessamento. Vamos tirar um bom tempo para falar de geoprocessamento. Vamos abordar brevemente o geoprocessamento e construção civil. E vamos tentar focar boa parte do nosso tempo no exemplo prático que eu trouxe aqui para o pessoal, onde poderemos ver uma aplicação direta daquilo que é o geoprocessamento para projetos de construção. Então, para introduzir, deixa eu só. A construção civil abrange todas as atividades necessárias para a produção, seja de uma residência, uma estrada, porto, túnel, uma fundação, barragens, aeroporto e por aí fora. E em muitos desses aspectos aqui que eu mencionei, o geoprocessamento e principalmente o GIS, o SIG, são elementos importantes para planeamento, gestão, monitoramento e operabilidade dessas fases. Então, para efeito de definição, a construção civil é o termo que remete à criação de infraestruturas, seu design, bem como a sua construção. Nessa imagem aqui nós falamos de que vamos tentar abordar o ciclo de vida da construção civil, e ela começa com uma cadeia montante, onde temos um conjunto de indústrias que vão desde siderúrgica, insumos não metálicos, máquinas, equipamentos, cerâmica, equipamentos de segurança. Temos a cadeia principal, que foca em ferramentas, equipamentos, outros materiais, desenvolvimento de projetos, serviços técnicos especializados, que é basicamente nessa área onde se enquadra o geoprocessamento. E tudo isso aqui tem como objetivo final que é a construção de uma obra e a operação da mesma. Nós temos do outro mais para a esquerda a cadeia jusante, que envolve todas as indústrias que de alguma forma se relacionam com a construção, entre eles transporte e aproveitamento de resíduos, manutenção de imóveis, serviço de decoração e tudo mais. Temos também a comercialização imobiliária, publicidade e corretagem. Todas essas são fases do ciclo de vida da construção e o geoprocessamento, direto ou indiretamente, atua em boa parte dessas fases que eu aqui citei. Já voltando mais uma vez para o geoprocessamento, eu trouxe aqui uma imagem de Londres, essa data de 1854, e é basicamente através dessa imagem que eu vos apresentarei o conceito de geoprocessamento. Então, para esclarecer, nessa imagem aqui nós temos uma cidade, um distrito chamado Soho, e em 1984 a cidade de Londres passava por um processo de uma epidemia, na verdade, uma crise sanitária. E essa epidemia matou muita gente. Estima-se que o número de mortes rondou os 3 mil pessoas, mas nesse distrito, em pouco tempo, em 1854, 500 pessoas morreram. Então, na altura, não sabia muito como é que o processo de contaminação da cólera se dava, porque essa epidemia aqui é de cólera. Então, um doutor chamado Dr. John Snow, ele decidiu sobrepor ao mapa da cidade a localização de casos e mortes de cólera nesse distrito em particular, distrito de Soho. Então, ele notou que, e eu passo aqui a explicar, que as zonas aqui, os pontos em azuis representam casos verificados confirmados de cólera, ao passo que os pontos a vermelho representam os poços de água. Nessa altura, não sabia como é que a cólera se dava, como é que a contaminação da cólera acontecia, e havia uma teoria que não tinha nada a ver, não conseguia explicar o porquê das mortes estarem acontecendo. Mas quando o Dr. John Snow sobrepôs as imagens e fez essa espacialização das localizações dos casos de cólera, ele notou que ao longo desta zona aqui que está citada aqui, está aqui deste círculo em azul, era a zona onde mais se concentravam os casos de morte.
Então, com base nesse estudo, ele conseguiu correlacionar os casos de cólera, os casos de contaminação de cólera, com a água que talvez a população local, especificamente deste poço aqui no centro, consumia. Graças a isso, permitiu-se que se fizesse algo muito importante, que é tomar uma decisão que consistiu em fechar este poço e acredita-se que com isso pode-se conter a doença. Mas o mais importante do que isso é que foi graças a essa espacialização que ele fez, relacionando o mapa e a localização dos casos de cólera, que permitiu-se chegar à conclusão de que talvez a cólera não se passasse de acordo com o conhecimento que se tinha na época, que era através do miasma, mas sim que talvez fossem germes que fossem pegos a partir da água. E isso permitiu que se desse uma série de reformas e uma série de decisões fossem tomadas que permitiu que se desse um controle da doença. Então, este é dos primeiros casos daquilo que nós podemos chamar de geoprocessamento. Quando a gente usa dados geograficamente localizados, espacializa esses dados em um mapa para que depois, tendo em conta feita a análise, se tome uma decisão. Então, com base nisso, nós podemos definir o geoprocessamento como um conjunto de técnicas que coletam, tratam, manipulam e apresentam informações referenciadas geograficamente em um ambiente computacional. E, mais importante do que tudo isso aqui é que essa ferramenta deve ser usada como um subsídio para a tomada de decisões. Prosseguindo, vamos tentar falar um pouco mais de geoprocessamento. Vamos começar por aquilo que é a estrutura de dados. Então, como bem nós sabemos, né, os dados geográficos podem ser espaciais, descritivos e temporais, mas quando nós falamos de geoprocessamento, os focos sempre ficam naquilo que são os dados espaciais. Esses dados, como se aprende muito bem em geoestatística e todos os cursos todos os cursos geo, podem ser matriciais ou raster, que são simplesmente outros termos para dizer imagem, ou vetoriais. Então, quando nós falamos de imagem raster, ou de dados matriciais ou raster, basicamente nós vamos falar de uma imagem, e o conceito que fica é o conceito de resolução espacial e de pixel. Quando eu falo de resolução espacial, eu simplesmente estou a me referir a capacidade que nós temos de enxergar um objeto através do imaginamento. Então, se você é capaz de observar bem um objeto, você estamos na presença de uma alta resolução espacial. E quando falamos de raster, também notamos o conceito de pixel. O conceito de pixel basicamente refere a menor porção de uma imagem visível. E isso pode ser verificado de que forma? Se a gente pegar uma imagem e a gente ampliar o máximo possível, até o limite da imagem, nós vemos os quadradinhos. Aquele quadradinho é que nós chamamos de pixel, que é a menor porção visível de uma imagem. E nós temos também outro tipo de dado, que é o dado vetorial, que basicamente se resume em ponto, linha, polígonos e nós. Nessas duas imagens aqui, nós fazemos uma relação de como é que num lado nós temos dados vetoriais, no outro lado nós temos como é que esses dados vetoriais são projetados como raster. E esse processo nós chamamos de vetorização ou digitalização. Né? Nós temos pontos, e os pontos, ao passar para raster, são representados como se fossem pixels. Essas pequenas células visíveis. Mais embaixo nós temos linhas. Então, se as linhas, quando passamos para raster, a representação é o que? É esta que está aqui. E temos polígono, e a representação para raster é esta. O contraste para o termo digitalização ou vetorização é a rasterização, que é basicamente quando a gente faz o quê? Faz o processo inverso. A gente passa uma imagem raster para vetor. E, novamente, como vocês podem ver aqui, sempre que a gente faz essa transição, nós perdemos o quê? Perdemos qualidade. Ao passarmos ponto para raster, perde-se qualidade. Ao passarmos linhas e polígonos para raster, perde-se qualidade. O mesmo se verifica quando a gente faz o inverso, de raster para vetor. Esses elementos também perdem qualidade quando faz essa transição. Então, nós podemos ver aqui na rasterização que
nós temos a imagem do polígono em azul, e quando se faz a passagem do raster, há este desfazamento. Isso acontece por quê? Porque sempre que nós estamos em geoprocessamento, nós temos que estar bem cientes do que temos em mãos. Se vamos trabalhar com raster, nós devemos estar cientes de que o nosso não precisaremos ter que pegar neste raster e converter em polígono, porque sabemos que aqui no processo haverá esse desfazamento, haverá perda de informação, haverá vazios, e isso é um problema muito grande quando a gente quer apresentar um trabalho com uma certa precisão e acurácia. Prosseguindo, outro aspecto importante a se falar é tentar esclarecer realmente o que é geoprocessamento. Muitos dizem que não, geoprocessamento é a ciência global e depois todos os demais, cartografia, topografia, sensoramento remoto e por aí fora, são parte do geoprocessamento. O que, na verdade, é uma ideia um pouco equivocada, porque, na verdade, o que nós temos aqui é que geoprocessamento é um conjunto de ciências. Basicamente, é uma ferramenta que a gente usa para executar, para manipular dados, para tratar dados, com o objetivo de responder a uma questão. Então, essa ferramenta funciona de maneira que ela, em fase, nós precisamos de quê? De dados, e esses dados precisam existir, tem que ser dados existentes. Temos o armazenamento, e esse armazenamento é feito a partir de base de dados. Temos tratamento e análise, e esse tratamento e análise é feito a partir de quê? De modelagem de dados, geoestatística, aritmética lógica, análise de redes, análise topológica e reclassificação. E nós temos o uso integrado, onde a gente usa o GIS ou SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, a gente usa o LIS, que é basicamente Sistema de Informação Terrestre. Nós temos o AMFM, que basicamente está relacionado a sistemas que permitem a manipulação de sistemas de utilitários para cidades. E nós temos, por fim, o CAD e o CAD, onde o primeiro se refere a desenho e design assistido por computador, e o último se refere a desenho assistido por computador. Então, ao abordarmos essa questão aqui, é necessário fazermos essa divisão entre o que é o geoprocessamento e o que é todo o demais. É importante levar em conta que o geoprocessamento acontece dentro desses elementos que eu citei. Então, você precisa de um sistema SIG para executar o geoprocessamento. E você precisa de quê? De cartografia, topografia, sensoramento remoto, fotogrametria, GPS para recolha de dados. Você precisa de quê? De base de dados, através de geodatabase, para armazenar todas as informações que você for adquirir. E você precisa de quê? De ferramentas de análise e tratamento para você poder aplicar funções aos dados que vão gerar um novo dado. E o GIS serve como quê? Como o elemento que faz a gestão de tudo isso. Continuando, dentro de um ambiente SIG, o geoprocessamento é executado de diferentes formas possíveis. E essas formas podem ser interativamente, usando modelos, usando linha de comando e usando um script em linguagem de programação chamado que é Python. Interativamente, basicamente, que estamos a nos referir ao fato de que, ao geoprocessar, nós vamos usar, primariamente, ferramentas disponíveis na interface do software de si que a gente tiver a usar, seja ele ArcGIS, ou QuantumGIS, ou Mapinfo, ou até Esdras, e todos esses aplicativos que a gente usa para geoprocessar. Usando modelos, nós basicamente estamos a nos referir a usar uma linguagem visual de programação que usa tabelas para estabelecer um modelo para executar os nossos dados. A gente vai falar um pouco disso, abordar um pouco mais sobre modelos na próxima parte, mas só para continuar, usando modelos, nós temos basicamente é o que nós temos aqui. Nós usamos uma linguagem visual para definir processos onde a gente vai introduzir um dado e esse dado existente vai ser aplicado a ele uma função e essa função vai gerar um novo dado. E esse novo dado também pode ser aplicado uma nova função a ela e gerar um outro dado. Nós temos o script em Python. O script em Python e as pessoas podem estar a se perguntar por que usarmos modelos e usamos o script em Python em vez de simplesmente tentarmos a usar as ferramentas de forma interativa. Bem, a maior diferença entre os três é o tempo que você leva para executar cada função
de forma interativa, que vai ser um de cada vez, ao passo que se você usar um modelo, você pode, neste modelo, já definir todas as funções que você vai usar e o resultado final. Você pode retrabalhar esses modelos de forma que você quer, quando tiver que relacionar o custo-benefício, tempo e eficiência, leva-se muito menos tempo programando e modelando do que usando simplesmente a forma interativa do SIG. Por fim, vamos falar um pouco mais sobre os modelos de geoprocessamento. E aqui é necessário primeiro definir o que são modelos de geoprocessamento. E modelos de geoprocessamento são representações visuais de um fluxo de trabalho no qual diversas funções são executadas em sequência dentro de uma interface SIG, tal como eu falei acima. Então, assim sendo, sempre que a gente aplica uma função e geramos com essa função um novo dado, esse novo dado vai servir de dado de entrada para o próximo. Mas antes disso, eu gostaria de explicar algo. Basicamente, o que nós temos aqui é um exemplo daquilo que seria um processo em geoprocessamento. Esse processo implica que sempre que você for numa interface SIG, como o ArcGIS ou o QuantumGIS, você vai precisar fazer, a primeira coisa, é introduzir um dado. A partir deste dado que você introduziu, você vai aplicar uma função, ferramenta de geoprocessamento. E depois de aplicar essa ferramenta de geoprocessamento, você vai receber um novo dado, que é diferente daquele dado que você introduziu inicialmente. Então, essas etapas todas nós chamamos de processo em geoprocessamento. Quando nós elaboramos um modelo, basicamente, o que a gente quer fazer é executar múltiplos processos ao mesmo tempo para atingir um objetivo. Então, um exemplo claro daquilo que é um processo e como é que um processo vira um modelo é o que acontece quando a gente tem pontos de elevação e para esse ponto de elevação a gente aplica uma função de interpolação. Pode ser o inverso do quadrado da distância, pode ser spline, pode ser topo to raster, pode ser krigage. E depois de aplicar essa função de interpolação, a gente tem um novo dado. Então, a gente introduziu pontos, que são vetores, aplicamos uma função a estes pontos, e depois de aplicarmos essa função, a gente recebe, como resultado final, um raster, um modelo digital de elevação. Então, basicamente, os processos representam aquilo que é tipo, a base dos modelos de geoprocessamento. E quanto mais processos você tem no modelo, mais sofisticado ele se torna. E o objetivo de você executar um processo é para responder a uma questão. Então, aqui, nesse momento, eu gerei um raster um modelo de elevação, um raster que é um modelo de elevação, com um objetivo claro de que com este raster eu posso extrair curvas de níveis para, por exemplo, levantamentos planos altimétricos, eu posso usar esse mesmo raster para fazer trabalhos como um cálculo volumétrico e uma série de coisas. Mais embaixo, nós temos esse processo aplicado 2 vezes neste modelo, onde nós temos ponto de elevação, mas dessa vez a função de interpolação já não é mais o topo do raster, agora é o inverso do quadrado da distância. Com isso, gerei um modelo de estado de elevação. Neste modelo de estado de elevação, eu precisava saber informações sobre a pendente, declividade de uma zona, então apliquei uma outra ferramenta chamada slope, em português, declividade, e com isso gerei um mapa de declividade. É basicamente dessa forma que os modelos funcionam em geoprocessamento e é basicamente isso que você vai fazer dentro de uma interface de geoprocessamento. Na verdade, todo mundo faz isso, mas as pessoas fazem isso de forma a usarmos a interface do sistema de um sistema que é de informação geográfica. O que a gente basicamente faz em vez de executarmos um modelo que vai fazer isso tudo ao mesmo tempo, a gente vai levar um pouco mais de tempo e fazer passo a passo. Vamos colocar os pontos, vamos interpolar pela primeira vez, depois vamos ter que abrir mais uma outra ferramenta e introduzir este novo dado para depois gerar um outro novo dado. Por fim não, né? Vamos falar um pouco das aplicações do geoprocessamento, especificamente na construção civil. Então, aqui é necessário esclarecer que, dentro daquilo que é a construção civil, nós estamos a falar de uma série de coisas. Estamos a falar de planeamento, estamos a falar de análise de desenho, estamos a falar de definição de área de projeto. Estamos a falar de construção
estamos a falar de planeamento e desenvolvimento urbano, estamos a falar de cadastro e de infraestruturas. Só para dar um chega rápido naquilo que eu estou a tentar passar para vocês, quando falamos especificamente de geoprocessamento no cadastro urbano, é o que muitas vezes a gente se pergunta o que a gente faz na administração. A gente tem uma parcela de terreno e a gente precisa cadastrar essa parcela de terreno dentro daquilo que são as autoridades, nesse caso o município. E para isso a gente precisa de quê? Precisa de um croquis de localização. Mas dentro daquilo que é o município, eles precisam fazer todo um estudo e toda uma análise espacial da área para, por exemplo, identificar elementos como zonas de risco, zonas com potencial de inundação, linhas de água, possíveis rios, uso e ocupação do solo. Então, a gente, aplicando o geoprocessamento e aplicando as ferramentas de geoprocessamento, os nossos municípios, as nossas direções do urbanismo são capazes de identificar essas zonas e estabelecer um conjunto de regras para que essas zonas não sejam habitadas, porque habitar nessas zonas pode levar a risco à população. Quando falamos de planeamento, isso aqui para todo projeto de construção, nós temos uma fase inicial, que é a fase de planeamento. Então, a relação entre custo e benefício é levada em conta ainda nesta fase. Eu não quero, por exemplo, mover o meu pessoal e visitar um potencial local sem que a gente tenha uma ideia do que temos no local. Então, a definição da área do projeto é feita nessa fase de planeamento. O possível impacto ambiental também já é definido ainda nesta fase. Estudo do ecossistema, a sustentabilidade, a gestão de tráfego e utilidades, tudo isso é definido. Isso é necessário porque para evitar questões que é muito comum aqui no nosso país, que é o fato de que se começa uma obra e assim que a empresa começa a construir, rompe o cano de canalização, por exemplo, do município, e nós temos água vazando, ou rompe o cano, ou corta um cabo de energia e periga a vida dos munícipes. Então, é necessário todo um planeamento, e com o geoprocessamento é possível você elaborar todo esse trabalho de utilidades, onde você consegue adicionar a tua fase inicial do projeto um mapa um mapa elétrico, um mapa de viadutos, um mapa de tubulações de água, que vão permitir que na hora de se trabalhar não existam custos adicionais àquilo que inicialmente se projetou. Temos também aplicação no planeamento e desenvolvimento urbano. E aqui, sempre que se projeta uma cidade, e é necessário que comecemos aqui a falar de cidades, levando em conta um conceito que nós aqui não temos em Angola, mas já é global, que é o conceito de Sistema de Informação de Território, chamado LIS. Se nós não tivermos um LIS num país, um LIS, que é esse sistema que gera o território, que permite que a gente integre dentro do mesmo sistema, por exemplo, plantas elétricas, mapas elétricos, mapas de locais com canalização, e todas essas utilidades, gás, se for necessário, para aí fora, e também relacionar todos esses elementos com a densidade populacional, nós acabamos tendo situação que muitas vezes acontece com problemas como cazenga, que são problemas que depois nós temos um sistema completamente desestruturado, com infraestruturas não funcionando, que leva com que a população sofra com um conjunto de problemas que não devia existir para aquilo que é o contexto atual. Prosseguindo, nós temos análise e desenho. Augusto, consegue? Não percebes, Zóio? Alô? Sim, consigo te ouvir. Sim, conforme Alô, sim. um dos presentes sugeriram acelerarmos um pouquinho, né? Porque acho que tem também inquietações. Ok, está bem. Por Yeah. fim, nós temos a análise e desenho, e nessa fase também nós tivemos que aqui, com o geoprocessamento, a gente consegue gerar curvas de níveis, fazer todo um estudo
parâmetros geomorfológicos, morfométricos, bem como fisiográficos, que vão permitir que o processo de análise, que o processo de desenhar ou de projetar uma infraestrutura seja muito mais fácil, muito mais prático. No quarto ponto é o nosso exemplo prático. E aqui, eu vou para esse exemplo prático, nós iremos simular aquilo que é o cálculo de aterro e corte para nivelar um terreno localizado no Ramiro, para fim de construção de um complexo desportivo. Então, para procedimentos, a princípio, nós temos a aquisição de dados geográficos. Para tal, nós usamos o Google Earth, o TCX Converter e o GPS Visualizer. Temos aqui, o segundo passo é a aplicação de ferramentas de geoprocessamento no ArcGIS Desktop, que é a interpolação topo to raster, o calculador raster, e a ferramenta CAD em fio, que é corte a terra. Nós também temos resultados, análise final e considerações. Bem, seguindo, o que basicamente nós iremos fazer aqui para geoprocessar, você precisa de um dado, e esse dado tem que ser um dado real. E nós não conseguimos criar um dado novo dentro do geoprocessamento para depois geoprocessar esse dado novo. O que é necessário é que você tenha um dado real. E aqui, para esse exemplo, eu usei o Google Earth e a ferramenta caminho do Google Earth para sinalizar esta área aqui a vermelho. O que acontece é que depois disso aqui, eu levei guardei este caminho do Google no formato KML, mas também pode ser gravado no formato KMZ. E depois de ter feito isso, eu levei para 2 aplicativos. Isso porque as informações que vêm do Google, caminho, pontos e por aí fora, ele vem com coordenadas X ou Y, né, se forem UTM, e vem com coordenadas de latitude ou longitude, mas eles não possuem altitude. Então, e para geoprocessar, e principalmente para gerar modelos de elevação, para corte à terra, você precisa de informação volumétrica, você precisa de Z. Precisa de Z ou precisa de altitude. Então, eu introduzi o meu ficheiro KML no TCX e usei a ferramenta atualizar a altitude para tentar conseguir as informações de altitude. Infelizmente, no caso neste caso em particular, não foi possível com o TCX, porque ele extrai as altitudes a partir de modelos de SRTM. Então, eu tive que passar para a minha segunda opção, que foi usar o GPS Visualizer. Com o GPS Visualizer, foi possível atualizar as altitudes e, depois disso, com um tratamento pequeno que se dá ao ficheiro, né, porque a partir do TCX ou GPS Visualizer você consegue extrair o dado em forma de texto ou em forma de Excel. Trabalhando esses dados aqui, já é possível importar esses dados diretamente no ArcGIS. E aqui nós temos todos os pontos do caminho que eu fiz no Google Earth. Com esses pontos aqui, apliquei um polígono para delimitar os pontos. Depois de delimitar os pontos, eu usei uma ferramenta de análise espacial, que é basicamente a interpolação raster. Como eu queria que aspectos hidrológicos fossem considerados, eu optei por usar das 5 ferramentas de interpolação que existem no ArcGIS, e acho que também existem no QuantoGIS, eu optei por utilizar topo to raster. O topo to raster é bom porque além de ser muito bom para você gerar um DEM em que as feições hidrológicas são levadas em conta, ele tem uma série ele impõe limitações. Então, isso te permite que você gere modelos um pouco mais suavizados e bem delineados. Então, uma vez que apliquei a função, desta função, eu consegui gerar este DEM que está à direita, que é o resultado da minha interpolação. Então, depois de ter feito isso aqui, e é importante ressaltar que em construção civil usa-se não só modelos de estado de elevação, mas também usam-se modelos de estado de superfície, principalmente para cálculo volumétrico, seja ela em pedreiras para extrair matéria-prima para obras, ou até mesmo para calcular volumes e essa relação entre corte e a terra. Seguindo, depois de gerar o modelo de estado de elevação, foi aplicado uma calculadora, que é a calculadora raster, para gerar um novo modelo digital de elevação, mas dessa vez com altura constante, porque nós queremos usar essa altura constante desse novo modelo de estado de elevação como teto para o meu modelo, para que eu consiga calcular
o que está abaixo desse teto e o que está acima desse teto. Então, foi isso que eu fiz e consegui, gerei este aqui, que é um novo rastro a preto, com altitude de 52 metros. Passado isso aqui, eu uso a ferramenta, o último interpolador, que é até a última ferramenta de análise espacial para esse trabalho aqui, foi o Cut and Fill, que se pega que, usando o ArcGIS da forma interativa, você consegue achar isso aqui dentro do tubo ArcToolbox, na área de superfície, você vai encontrar o Cut and Fill. Então, ao fazer isso aqui, a gente gera um último raster, que é este aqui, a vermelho. E a parte boa deste raster é que este raster é um raster volumétrico. Então, aqui você tem que ter uma relação onde o vermelho representa o net gain e o azul representa o net loss. O que isso quer dizer? O net gain quer dizer que é a zona a zona desta minha área toda de estudo, que eu preciso adicionar terra. Nesse caso, adicionar terra. E a parte em azul representa que é a zona do meu terra que eu preciso cortar, remover. Eu quero nivelar completamente a minha zona. Com isso feito, o ArcGIS ainda me permite que eu faça algo que é calcular o volume, tanto para o volume da terra quanto o volume de corte. Sim, além de calcular, respectivamente, as áreas de aterro e as áreas de corte. Quando você busca a tabela de atributos, ele te representa aqui os padrões, né? 0 e 1, que representam net gain e net loss. E aqui nós temos o unchanged da cinza. Isso representa aquela zona da minha superfície que não vai ser preciso nem cortar, nem aterrar. Infelizmente, para essa zona aqui, nós não temos uma zona do tipo, porque o ponto onde eu fui buscar representa especificamente o limite entre a zona de possível aterro e a zona de possível corte. Feito isso, o ArcGIS me calcula automaticamente o volume de aterro, estando aqui representado como negativo, e me representa também o volume de corte, em azul. Então, essa é só uma das diversas aplicações que se pode dar do geoprocessamento, que se faz com o geoprocessamento dentro da construção civil. Existem outras, porque a partir deste mesmo modelo eu podia gerar curvas de níveis e simular um levantamento plano altimétrico. Eu podia fazer todo um estudo hidrográfico, podia fazer um estudo fisiográfico, definir parâmetros geomorfológicos que iam me ajudar na tomada de decisão e principalmente na hora de eu implantar a minha obra. Ok. Bem, basicamente, as análises e considerações que seriam essa última fase, basicamente dizer que este rastro nos permite calcular o volume de aterro e corte, e isso nos permite ter uma ideia daquilo quanto é. Se for ter que transformar em números, se eu tivesse que, por exemplo, aterrar o meu terreno, ia precisar de 5 ou 6 caradas para aterrar, e se eu quisesse fazer o corte, quanto volume de corte eu precisaria cortar para nivelar o meu terreno. Basicamente, essa é uma das aplicações do geoprocessamento dentro da construção civil, uma das diversas, porque para cada uma das 4 fases da construção e as diferentes áreas da engenharia civil, você consegue aplicar o geoprocessamento de diferentes maneiras. Bem, para essa apresentação e tudo, eu gostaria de agradecer.